O meu nome é Adelino Pereira da Silva, nasci em 2 de fevereiro de 1939, em Ermidas, naquela altura era Ermidas Sado, e acho que ainda hoje é freguesia. Naquela altura a Ermidas Sado era freguesia, mas não era bem Ermidas Gar. Naquela altura chamávamos Ermidas Gar. Concelho de Santiago Cacém. Venho para Lisboa, tinha cerca de 7 anos, em 1945, aí assim, não é? E o meu pai vem primeiro, vem fugido, porque entretanto havia fome no Alentejo, havia greves no Alentejo, havia o racionamento dos bens alimentares, estávamos em plena, tinha começado a Segunda Guerra Mundial, que também foi em 39, e portanto Salazar não entrou na guerra porque já cá estava como fascista. E ele dizia que poupo-vos à guerra, não vos poupa à fome, não é? E realmente havia muita fome, havia muita luta, e aqueles que conseguiram fugir, fugiram, que foi o caso dele. Veio aqui para Lisboa, e foi aqui que já ainda muito novo, não é? Aos 7 anos, comecei a andar de terra em terra, para onde ele ia, naturalmente ia a família. A minha mãe veio logo a seguir, somos 3 irmãos, um rapaz e 2 raparigas, e foi nessas andanças todas que fomos. Tínhamos muitos tios, que eram os meus pais, a determinada altura, serviram de ponto de apoio ao trabalho de direção de partido, não é? E tínhamos que andar semi-clandestinos, porque naquela altura, repare, naquela altura não havia... ele ia trabalhar para as obras, mas não era preciso preencher papéis nenhuns, não é? Nem havia telemóveis, nem havia esta coisada toda do registro para descontar seja para que for, não é? E portanto aquilo era difícil. Eles podiam viver com o próprio nome porque não havia o controle que há hoje, não é? E nós andámos de terra em terra. Viemos várias vezes. Houve num ano, mudei 3 vezes de escola. Só num ano. Da Parede, depois fomos para Vila Franca, de Vila Franca fomos para a Bolsa, andámos para aí, não é? Foi na altura em que ele depois foi trabalhar ali para a ponte sobre o Tejo, a ponte de Vila Franca, não é? E era aí que ele estava a trabalhar. E depois o percurso começou aí, não é? Aos 14 anos já morava em Belas e resolvi, até porque o Pires Jorge, o Dias Lourenço, o Vilarigues, o Pato, etc., eram os meus tios com quem eu mais ligava, não é? Eles é que me arranjavam os livros, os livros de Alves Redol, aqueles livros que dava gosto de ler, não é? E foi aí que eu também comecei a perceber melhor onde é que eles estavam metidos. E aos 14 anos resolvi, disse aos meus pais, eu vou trabalhar, vou trabalhar e vou estudar. Vocês têm a vossa vida, isto é preciso, somos 5 pessoas cá em casa, portanto, eu já tenho idade para ir trabalhar, vou trabalhar. E fui trabalhar para a Sorefam, na Venda Nova, não é? E logo a seguir, como tinha condições para estudar, fui me inscrever na Escola Marquês de Pombal, em Alcântara, para o curso industrial. E todos os dias, religiosamente, ia de Belas para o trabalho, na Venda Nova, Amadora, e depois à noite ia para a escola e voltava novamente. E o trajeto da estação de Queluz para Belas era tudo feito de bicicleta, fosse de inverno ou fosse de verão, não é? Portanto, essa era o... E foi assim que eu comecei também a desenvolver na Sorefam, comecei a conhecer outras pessoas,
Havia lá a célula do partido, gente experimentada, tinha vindo de outros sítios, porque a Sorafam, naquela altura, começou a construir barragens, depois, mais tarde, os comboios, e, portanto, aquilo era tecnologia de ponta, tecnologia industrial. Era a chamada nova era industrial, em que, de facto, aquilo tinha, eu acho que aquilo era também de capitais belgas, não é? Além de ter a componente portuguesa. E como estavam aí alguns de oficiais de mecânica que tinham vindo do Barreiro, não é? Eles eram os próprios professores da rapaziada nova. Diga-se de passagem que eram bons profissionais, gostavam de ensinar os aprendizes e os ajudantes, davam indicações e, em alguns casos, até instigavam à luta. Eu lembro-me, por exemplo, já em 59, nós conseguimos parar a Sorafam, a partir da mecânica, desligando os quadros. Foram os aprendizes e os ajudantes, porque eles eram muito visados, não é? Já eram oficiais. E aquilo parou tudo. Era uma questão reivindicativa, até na era das empresas que pagava pior, mas tinham introduzido uma coisa que vinha do estrangeiro, que era o trabalho à peça. Não é? Eles queriam implementar aquilo e o trabalho à peça, o que era dar um tempo determinado para fazer uma peça e se reduzissem o tempo para produzir essa peça, tinham um bónus. Não é? E, portanto, a ideia era instigar a fazer as peças com menos tempo, com menos horas, para eles poderem ter um lucro maior, como é evidente. Não é? E isso aí nós percebíamos perfeitamente, começámos a perceber isso. E, portanto, os próprios oficiais, não é, diziam: vocês não tenham pressa de fazer as peças. Isto é feito com esse tempo. E não queremos que isso baixe para menos tempo. Portanto, mantenham isso. De preferência, mais uns minutos. Não há bónus, mas era bom manter isso. Foi assim que, na escola industrial, estive lá ligado a determinada altura, estávamos os 3 ou 4, não é? Um deles trabalhava comigo na Sorafam. Estivemos ligados ao movimento estudantil, no ensino secundário, não é? E ainda não tinha havido aquelas grandes lutas dos estudantes do ensino universitário, isso só se dá mais tarde, em 62, não é? Tem um grande impacto, não é? Mas já nessa altura, nós éramos ativistas, fazíamos pichagens contra tudo e mais alguma coisa. Era aquilo que aparecia na ocasião. Nós exigíamos melhores salários, e, portanto, naquela região da Venda Nova, nós à noite também andávamos lá a fazer aquela coisa toda, até porque havia sempre alguém que ficava de vigia, se vinha a guarda ou coisa assim, portanto, aquilo era tudo. A minha mãe e o meu pai também chegaram a estar os dois presos. Os dois. As minhas irmãs não chegaram a estar presas, porque a determinada altura não só não tinham sido presas, enquanto não saíram do país, elas a determinada altura saíram do país e foram para a França, não é? E depois perdi-lhes o percurso, não é? Portanto, aí não houve hipótese de eles prender. Os meus pais foram presos no mesmo ano em que eu fui, por denúncia de alguém que denunciaram o Blanco e Teixeira. Eles viviam em Coimbra, eram casa de apoio do Blanco e Teixeira, ao trabalho de direção do partido, e a denúncia do Blanco e Teixeira levou a assaltar a casa e os 3 serem presos. Não é? Eu fui preso em Lisboa, fazia parte da direção do Comitê Local de Lisboa e tinha a minha responsabilidade, além de montagem de tipografias. E já ter começado a trabalhar com o Pires Jorge,
nas questões ligadas à passagem de fronteira. Não é? Depois, quando ele foi preso, em 61, a mim atribuíram passagem de fronteira no Alentejo e ao Manuel da Silva na parte norte. Mas havia mais gente, claro. Ainda fizemos algumas passagens, não é? A partir da mina de São Domingos, havia um indivíduo que era casado com uma espanhola e que viveu em Espanha. Não é? E eles faziam muito aquela passagem do rio Guadiana por ali. Não é? Assim como faziam em Alcotim. Alcotim tinha essa particularidade. Havia as festas anuais e havia o contrabando de café. Naquela região do Alentejo, Campo Maior, etc., o Naveiro, naquela altura, já tinha cafés, chamavam-se os cafés Camelo. Ainda não era este o Delta. Não, ainda não havia o Delta. Os cafés Camelo. E eles traficavam muito isso. E, à pala disso, digamos, os passadores de cafés também serviam e eram utilizados para nos ajudarem também a passar gente para o outro lado. Não é? E isso resultava. Eles conheciam os guardas fiscais, eles conheciam aquela gente toda e, portanto, não havia dificuldade nenhuma em passar a fronteira. Eles sabiam onde é que passavam. Nós muitas vezes passávamos, era pago, os contrabandistas não faziam nada de borla e isso funcionava. E funcionou durante muitos anos, não é? Até eu ser preso, tinha ligado a isso. Depois, em Lisboa, fazendo parte da direção do Comitê Local de Lisboa, tinha a parte ocidental, que era a Venda Nova Amadora, onde eu conhecia bem, porque tinha lá trabalhado, na Serafam, e a parte oriental de Lisboa, Cabo Ruivo, até Moscavide, também era uma zona de muita concentração operária, e era um mundo onde eu me movimentava melhor, conhecia aquilo, muita gente, não é? E, portanto, aquilo funcionou até à minha prisão, que também foi por denúncia, não é? Foi em 1963, eu tinha um encontro marcado com um fulano que também fazia parte do comitê local, que acabou por ser preso, faltou ao encontro que eu tinha com ele, tinha o recurso e ele também faltou, e automaticamente eu comecei eu e a minha companheira começámos a perceber que ali à volta da casa, aquilo era ali junto à Graça, que era, há bocado disse-lhe o nome, Sapadores, não é? Não me recordo agora no nome da rua, não é? Mas é Sapadores, era um general qualquer coisa, não é? E começámos a ver coisas estranhas, não é? E foi nessa altura que ela, estando mais de vigia, diz, olha que estamos a ser vigiados. E naquela noite resolvemos mesmo, deixando tudo, levei só uma documentação, que era a documentação mais necessária e mais sensível, e fomos embora. Ela com o miúdo e tal. E houve uns olhares esquisitos que olhavam para nós, mas como ainda éramos muito jovens, eles não deviam estar a identificar ainda bem, nem sequer o indivíduo talvez dissesse, já tivesse dito tudo, não é? Mas a verdade é que aquela casa era alugada por uma pessoa que ele conhecia, que era um casal ali da Fonte Santa, em Lisboa, e que eles foram também buscar e acabou por dizer onde é que era a casa, porque esse tal, ele chamava-se Pedro Manuel. Há o Manuel Pedro, que é o nosso habitante também daqui. E aquele chamava-se Pedro Manuel. Eles acabaram por prendê-lo, devem-lhe ter dado uns safanões, ele falou, puseram-no ao fresco e eu acho que eles acabaram por levá-lo para a África, para uma daquelas, ou Angola, ou outra coisa qualquer. Porque eu nunca mais vi semelhante criatura.
E, aliás, ele meteu o comitê local todo na cadeia, não é? E foi aí que eu comecei mesmo a minha atividade política no trabalho de organização. Puseram uma questão, eu tinha ido dar o nome para a tropa. E o Pires Jorge disse-me assim, epá, tu aqui, vê lá, tu é que vais decidir, mas entre ir para a tropa e depois estás a patinar ali durante tanto tempo, e ainda bem, porque logo a seguir houve a Guerra Colonial, em 61. Pá, se quiseres, mas tu é que decides, se quiseres, pá, nós precisamos de ti para uma tarefa, e a tarefa era as tipografias, primeiro, né? E para andar também em algumas coisas de transporte com eles. Então mandaram-me tirar a carta. Isto foi em março, sim, março. E em 15 dias ele indicou-me onde é que eu devia ir falar lá com uma pessoa que era taxista. O Pires Jorge também era taxista, conhecia essa pessoa que era taxista, mas que dava instrução de condução e levava as pessoas a exame. Naquela altura não havia estas escolas de condução como há hoje, não é? Se havia, não me lembro. Sei é que ele pôs-me a conduzir em 15 dias e tirei a carta em 15 dias. E a partir daí comecei a praticar. Essa foi o início. Porque ele dizia, pá, ou vais para funcionário ou vais para a tropa. Ah, bom. E eu disse, então vou funcionar. Foi assim, a entrada. Estamos a falar de 59 e eu sou preso em 63 por a tal denúncia do indivíduo que também fazia parte do comitê local. E nessa noite eu sou preso em casa, em circunstâncias inacreditáveis, e eu já vou dizer porquê. Porque eu tinha saído com a minha companheira e o miúdo e tinha-os deixado noutra casa, que já tinha uma parte de casa, em Benfica. E a minha companheira só me dizia, eu disse, epá, tenho que ir a casa, se não for esta noite já não vou. E ela escondeu a chave, fechou a porta à chave, escondeu a chave e andei ali a rabiar que tempos para ver se conseguia sacar a chave para ir à casa buscar não eram documentos, eu já tinha trazido os documentos mais importantes. E a regra era, epá, se há indícios de que a casa está vigiada, não se deve ir. Imprudência das imprudências, eu fui. E ela tinha razão. Mas eu tirei-lhe a chave à força. Ela tinha a chave na mão, e eu lá, depois lá. E fui-me embora. E ela disse, tu vais ser preso. A casa está vigiada. E fui. Portanto, eu entrei em casa, abro a porta cá embaixo, pus-me à escuta, para ver se havia gente, vozes na escada. Isto eram aí umas 8 da noite, silêncio absoluto. Fui subindo e tentando ouvir. Cá fora não vi nada que me pudesse alertar. Nem sequer carros à vista com gente dentro. Mas eles estavam lá. A verdade é que estavam lá. Subi até ao 3º andar, aquilo era um 3º andar, e não sei porque, aquelas coisas que dava assim, sentia-se uma sensação esquisita de que já estava cansado. É claro, quando meto a chave à porta, primeiro toquei a campainha, ninguém abriu a porta. Quando eu meto a chave à porta, caem uns 3 ou 4 em cima, era a brigada do Tinoco que já lá estava em casa. Estava o Zé Gonçalves na rua e estava o Tinoco em casa. Portanto, amordaçaram-me com uma daqueles panos da loiça, não é? Amordaçaram-me, mas quando eles me amordaçaram, eu distendi o queixo para aquilo ficar tenso, porque isso valeu-me na saída, já estava algemado, na saída, foi só fazer assim, e aquilo caiu. Foi aí que eu comecei a gritar. Veio a vizinhança toda às portas, e eles com pistolas, tudo para dentro e tal. E eles iam mesmo para dentro, mas primeiro que eles me pusessem do 3º andar até cá abaixo, muito eles penaram. Porque eu era novo, tinha 23 anos, cheio de genica, não é? E várias vezes
eles tentaram ir para baixo e aquilo ia tudo, caíamos todos uns por cima dos outros. Não é? E lá embaixo, quando eles me quiseram meter no carro, parecia pacífico, eu meto os pés à ombreira das portas e aquilo cai tudo para trás e começa a gritar. Sou flantal, estava gente na rua, aquilo eram 8 horas da noite, não é? Está bem que era já escuro, era de noite, era janeiro. Mas, de qualquer dos modos, houve alguém que na passagem ouviu. Ou que morassem lá, ou que estivessem na rua, a verdade é que ouviram. Eu gritava quem era, sou do Partido Comunista Português, sou fulano tal, abaixo a PIDE, abaixo o fascismo, gritava quando podia, não é? E, pelos vistos, se não foi ali, foi à entrada do Aljube que fiz a mesma cena. Meti os pés lá à ombreira da entrada e aquilo caiu tudo para trás e eu comecei a gritar. A dizer que era. Portanto, esta foi a primeira noite da prisão. Passado aí, quando eu pensava, meteram-me lá no curro e eu pensava, agora só tens uma solução. O melhor é ires dormir o que puderes, porque isto agora tens de aguentar. Passado aí umas 2 horas ou coisa assim, toca aquele célebre telefone lá do coisa, terrim, vem o guarda prisional, prepara-se para ir à polícia. Eu disse, já estás tramado. É claro, fui a primeira sessão, 7 dias, 7 noites. E aquilo foi diabólico, não é? Porque eles insistiam quem eu era, o que é que fazia, como se eles não soubessem. Era só mesmo para tramar. E pressionavam. Depois vinha o Pido Bom, que dizia, você é um jovem, então você vai apodrecer aqui, custa alguma coisa, basta dizer, sim senhor, sou fulano tal, não sei. Não é preciso dizer mais nada. Diga só, olha, sou do Partido Comunista Português, aquilo que você gritou lá fora. E eu nada, muita garagem. E se você não fala, se você não colabora, vai apodrecer na cadeia. Ou então sai daqui aos bocadinhos. Você é que sabe. E os tipos começam a montar vários cenários. Não é? Primeiro dão-me assim umas cacetadas valentes, mas depois deixam-me ali a apodrecer e de vez em quando lá vêm a fazer umas perguntas. E com um papel para eu assinar e não sei o quê. Não. Até que eles começaram a meter outro tipo de cenários, que é, eu ouvia vozes gritar, pareciam umas vozes do miúdo, umas vezes. Aquilo era voz de miúdo gravado, sabe? Mas uma pessoa passado 6 ou 7 noites sabe lá o que é aquilo. E parecia-me ouvir os berros da minha companheira, assim, malandros, bandidos e tal, assim. E aquilo, digo eu assim, pronto, também já aprenderam. E eles diziam, você não tem outra solução. Já aprendemos também a sua mulher e o filho. E já aprendemos o seu pai e a sua mãe. Já aprendemos não sei o quê. Eu tinha um preso, uma porrada de gente de família. Não. Nada disso era verdade. Até aquela altura. Depois em maio já era verdade. Já tinham prendido o Blanqui, o meu pai e a minha mãe. E depois em dezembro de 61, exatamente, em dezembro de 61, é que vão prender a minha sogra, a minha mulher e o miúdo. Pronto. Mas aquela história do Pido Bom e do Pido Mau é uma coisa diabólica. Que os gajos sentam-se e começam ao tinoco. Olha, você já viu, até no nome somos praticamente, temos o mesmo nome. Você é Adelino Pereira da Silva, mas aquela converseta, você é Adelino Pereira da Silva, eu sou Adelino da Silva Tinoco. Está bem, não estamos muito longe. Você é da Silva, eu também sou da Silva. Você é Adelino, também sou da Silva. E andou ali a moer. Eu só olhava para os indivíduos, e não dizia nada. Absolutamente nada. Tive assim vários dias. E eles começaram a danar-se. Não é? Depois a cena dos gritos. Não é? Entretanto, aí há
à 7h, aí às 2 da manhã, 1 da manhã, 2 da manhã, levaram-me para o Aljube. E um dos indivíduos que lá estava, que não era o Tinoco, era um outro inspetor qualquer, não sei se era o Billy Pires, se era outro qualquer, só dizia assim, este gajo vai dar que fazer. Este gajo vai dar que fazer. Mas ele vai falar. Deixem-no por minha conta e vocês vão ver se ele fala ou não fala. Não. Desapareceu. Nunca mais o vi. Eu chego ao Aljube, ia podre de sono. Não é? Assim que caí na tarima, aquilo, meu amigo, eu adormeci logo. Passado aí umas 2 horas, estavam a acordar para ir para outra sessão. Ainda ouvi o relógio da Sé, a dar as badaladas, devia ser para aí umas 3 da manhã, portanto, eu devo ter entrado à 1 da manhã, um pouco mais, ouço às 2 da manhã e ouvi às 3 da manhã. Logo a seguir saio. Foi mais uma sessão de 7 dias. Eu tinha receio de beber alguma coisa que me pudesse drogar de tal maneira que depois não me controlava, não é? Mas eu tinha lido aquele folheto, se fores preso, camarada. E lá dizia, não te esqueças que eles fazem isto. Aquilo era o elencar de uma série de situações já conhecidas. E eu só dizia para mim, tu aqui não falas, na polícia não falas, e não vais falar. Perdes a vida, mas não perdes a dignidade. Portanto, aqui não falas. Porque era aquilo que o meu pai e a minha mãe me tinham dito, e até o Pires Jorge, eu disse, a PIDE não consegue obrigar ninguém a falar. Se uma pessoa não quer, não quer. E nós temos vários milhares de exemplos. E é verdade. O indivíduo só fala se quer. É claro que houve muitos que não resistiram, até por coisas menos graves, não é? Até, em alguns casos, eles, o que é que recebiam? Um documento qualquer, tinham tido uma reunião com alguém, tinham um encontro com alguém, não era nada de grande conhecimento da organização, etc. E a determinada altura, entra um indivíduo e diz assim, então, podemos entrar ou quê? E eles entram uma série de indivíduos de bata branca, cheios ou de tomate, ou de sangue de galinha, sei lá, qualquer coisa, não é? Mas vinham todos besuntados com, ou era tinta ou era sangue. E o indivíduo depois já não começa... Mas a verdade é que vinham com um alguidarão enorme. Traziam um serrote, um martelo, um ou 2 facalhões, e depois aqui em cima da mesa, que é a única mesa que lá estava, é uma mesa e a cadeira do indivíduo que está lá para a gente não dormir, não é? Briga com as moedas, faz ali bate com o molho das chaves, faz tudo para a gente não dormir. E a determinada altura a gente começa a ver aquilo a movimentar-se, não é? E então começa um indivíduo a dizer assim, bom, então vamos lá ver, onde é que a gente começa? Cortamos-lhe a cabeça ou como é que é? E diz um assim, não, a cabeça não, porque ele depois não fala. E a gente quer que ele fale. E portanto começam naquela lenga-lenga, eu só olhava para eles. Não podia fazer outra coisa, olhava para eles. E então, depois disso, de estarem ali um certo tempo, não sei quanto tempo, vem um indivíduo, que devia ser um inspetor qualquer, e diz assim, então o que é que vocês estão aqui a fazer? Não é este gajo, é o outro, vá ali para coisas aqui. E saíram todos uns atrás dos outros com o alguidar. Lá foram ver se conseguiam melhores resultados no outro lado. Pronto, aquilo ficou, naquela noite ficou assim, devíamos estar para aí na sexta noite, ou assim já. E de repente, aquele tipo que lá estava, houve a substituição do PIDE, e entra um gajo que começa a dizer assim, ouve lá, ó merdoso, não é melhor tu falares, olha, já viste, olha, desta vez safaste, os gajos vinham para te escortinchar, então o melhor é tu falares,
E começa-me com aquela lenga-lenga e, epá, eu estava cheio de sono, encostei-me assim a coisa, e quando eu já estava ali com os olhos a querer fechar, ele passa por mim e dá-me um grande pontapé. E aquilo doeu-me para caramba. Eu não tive coisa, virei-me ao gajo ao pontapé também. E arrefio-lhe também um pontapé. É claro, o gajo começa aos berros, entra uma porrada de tipos. Pá. Foi quando me mandaram para o hospital. Não é? E aí tive 2 semanas em tratamento. Voltei ao Aljube e fui para a enfermaria. Foi aí que já estava o Manel Serra, estava o Jorge Araújo, o meu pai e o Guilherme da Costa Carvalho. E foi aí que fizemos aquela tal greve da fome para o Manel Serra ter assistência religiosa, que eles não davam assistência religiosa ao homem. Então, eu quando fui preso, ele já lá estava preso. E continuava a exigir, quer assistência religiosa, vocês dizem que são, afinal dizem que são cristãos, andam para aí a bater com a mão no peito, vocês não são cristãos coisa nenhuma, são piores que a Inquisição, que são não sei o quê. Ele lá. E então nós desenvolvemos a tal greve da fome, não é? Durante 3 ou 4 dias, já não me lembro. Mas a verdade é que o homem acabou por ter assistência religiosa. Isto é, foram os comunistas que estavam na enfermaria que acabaram por insistir, fazendo uma greve da fome, desenvolvendo uma luta, naquelas circunstâncias em que ainda estão sob um processo de interrogatórios, não é? E já estavam metidos naquilo. E então, o homem acaba por ter assistência religiosa. Mas é ele que escolhe. Eu quero fulano tal ali da Sé. E foi lá. Portanto, aquilo para ele foi uma coisa, digamos, nós sempre tivemos boas relações com todos os patriotas e todos os antifascistas. Bem, isso não era nada do outro mundo. Foi decidido e nós fizemos. Primeiro fui julgado no plenário. E tinha escrito uma contestação em que o advogado queria que eu fizesse um acordo com eles para atenuar. O advogado era um advogado oficioso, não é? Para atenuar as circunstâncias, para não ser... Era um jovem e tal. Isso fez-me lembrar a conversa do Pino, não é? E eu prescindi do serviço dele. E ele disse, não, mesmo prescinda, eles estão-me a pagar. Eu sou obrigado a ser o seu advogado oficioso e tal. E eu disse para ele, então não me chatei. Não é? Porque isso é conversa que não me interessa, não é? Portanto, isso prescindo. A verdade é que eu escrevi a contestação, foi ele que me arranjou o papel. Eu pedi para ele me arranjar papel e lápis, e ele arranjou. Por acaso, trouxe-me uma caneta. Eu escrevi a contestação e entreguei-lhe a ele para ele entregar ao tribunal. A determinada altura, o juiz lá disse, aquela acusação toda, não é? De ter atividade contra o Estado, tentativa de roubar o regime vigente, que não sei quê, daquela treta toda. E quando me perguntam se eu quero dizer alguma coisa, ele estava levantado, ele disse, pode-se levantar, quer dizer alguma coisa? E eu disse, quero. E então começo por dizer, não reconheço a este tribunal, a autoridade, e o tipo manda-me calar. E eu disse, então, manda-me falar e agora manda-me calar, como é que eu me defendo? Bem, aquilo começa ali uma coisa, os tipos já não me deixam falar de mais, vêm a pedir os gajos que estavam presentes, porque só deixaram entrar uma pessoa de família, uma tia minha, porque a sala estava ocupada. Eles ocupavam as salas dos julgamentos com gente deles, precisamente para não terem lugares, não é? Para não assistirem. Mas houve uma tia minha que foi muito antes daquilo abrir e estava logo à porta. Ela assistiu ao julgamento. É claro, eles assim que me mandou calar e eu queria continuar, eu dizia, então, mas eu tenho a contestação, eu quero ler a contestação, não quero coisa nenhuma, não sei o que, tal, já está.
eles vêm, agarram em mim e levam-me para o calabouço, mas levam-me à porrada. Não é? Tanto que depois foram-me ler a sentença já no calabouço. Não. Esta é o primeiro julgamento, no plenário. Depois fui julgado e aí fui condenado em 3 anos de prisão maior e aquela coisa, perda de direitos políticos por 15 anos, medidas de segurança, não sei o quê. E o segundo julgamento, já eu estava aqui em Peniche quando ocorreu, nem tive presente sequer. Não é? Já foi em março, eu vim para aqui em março, 24 de março, e logo a seguir lá-se o julgamento, não sei se foi em abril ou qualquer coisa, mas depois podemos ver aí. Não? E vieram ler-me aqui a sentença, aqui a Peniche. Então tinha passado para 4 anos, perda de direitos políticos, a mesma coisa, a mesma lenga-lenga e as medidas de segurança. Depois, o juiz entregou ao advogado uma coisa que eu lhe tinha pedido, que era a acusação. Qual era a acusação? E eles lá me entregaram um papel qualquer acusado, mas é uma coisa assim um bocado tosca. Mas na Torre do Tombo, eu fui lá no processo, eu fui caçar o processo de interrogatório. E aquilo é digno de... É assim, perguntado se não sei o que era assim, recusou-se a responder. Perguntaram não sei o que, recusou-se a responder. Perguntado sobre não sei o que, era tudo recusado. Tinham pedido para assinar, recusou-se a assinar. E, portanto, todos os documentos estão nesta base. E é este o julgamento. Depois venho, já tinha vindo para aqui. Eu estive ali no Aljube mais de 1 ano, o que não era normal. Excluindo a ida para Caxias, lá para tratamento, e o tempo que tive na enfermaria, estive sempre encarcerado ali naqueles buracos. É verdade. O que não era normal. Aliás, o diretor do Aljube chegou a dizer isso. Isto não é normal. 4, 5, 6 meses o máximo. É durante, digamos, a formação do processo, os interrogatórios, aquela coisa toda. De resto, são transferidos para outras cadeias. E era o que acontecia. Ali não sei qual era o interesse. E o regime prisional, naquelas circunstâncias, porque ali, enquanto aqui é para cumprir pena, ali é num processo de interrogatório e de formalismos para judiciais e não sei o que tal. Só para salvar a face de que tudo se faz de acordo com a lei, não é? Que aliás era isso. Os tribunais plenários e a PIDE funcionavam como uma unidade e um pilar do regime, um dos pilares do regime, em que uns prendiam, interrogavam e outros julgavam e, portanto, esta aparência de legalidade funcionava para demonstrar ao país e ao estrangeiro de que a polícia defendia-se, enfim, dos terroristas, como eles diziam. Não? Tanto que os jornais da época, quando são presos vários membros do comitê local, foi presa uma rede de terroristas e tal, e não sei o que tal, que trabalhavam no sentido de derrubar o governo vigente, e não sei quantos, instalar mais isto e mais aquilo, e não sei o que. Pronto. E, portanto, nessa base, aquele local, eles tinham aquilo como uma cadeia infernal. Nem sequer havia hipótese de falar com um dos guardas. Os únicos momentos em que uma pessoa falava com um guarda no Aljube era se podia ir à casa de banho, ou o guarda vinha dizer prepare-se para ir à polícia, ou então prepare-se para ir à visita. Eu, como só tive 2 visitas naquele ano que estive em Peniche, em Caxias, bola, Aljube, quer dizer, para mim, porque eu recebia assistência, solidariedade, não é? Que me levavam como se fosse de família,
Uma seria de família, outra não seria. Mas a solidariedade sempre existiu. Não é? E levavam-me roupa, levavam-me às vezes alguma coisa para comer, pouca, porque eles também não davam, não é? E sobretudo, a questão da roupa, lavar a roupa e ter a roupa lavada, porque ali não havia condições, nem para lavar roupa, nem para enxugar roupa, enquanto aqui já havia, não é? Quando eu cheguei aqui, fui enfiado aqui numa destas celas, não é? Pavilhão B. E tiraram-me tudo o que eu trazia, exceto a roupa que tinha vestido. Não é? Depois devem ter revestado tudo e depois deram a mala da roupa. Eu trazia uma mala com roupa. E essa mala acabaram por me entregar. Não é? Mas não me deram, eu trazia um caderno, até nem trazia nada escrito, não é? Mas trazia um caderno e um lápis. E eles ficaram logo com isso. Trazia também tabaco e mortalhas, eles também ficaram com isso. Portanto, só deixaram entrar a roupa. E durante um certo tempo, fiquei sem nada. Não é? Aliás, eu até disse aqui numa entrevista, quando foi do Público, que tinha sido enfiado aqui e que nada para ler, nada para escrever, nada para coisa nenhuma. Não é? Aqui, a única coisa que tínhamos era, à hora da refeição, íamos todos do mesmo piso comer ao refeitório, não podíamos falar, não podíamos trocar nada com ninguém, nem dar nada a ninguém. Portanto, estou a falar de 1964. Porque foi-me lido algumas partes, algumas regras do regulamento interno, em que dizia concretamente, não é? Quais era o regime em que eu ficava. Que era um regime de observação, como se uma pessoa já não tivesse sido observada há muito tempo, não só nos interrogatórios da polícia, como também no Aljube, ou em Caxias, onde as pessoas estiveram, não é? Ainda entravam aqui em regime de observação por um período até 6 meses. Para mim, esse período de 6 meses foi durante os anos. Porque eu tive aqui 5 anos e 8 meses, só no último ano é que passei ali para o pavilhão A. No ano em que fui libertado é que passei para o pavilhão A. Foi em 1969. De resto estive sempre aqui. Ou neste piso, ou no de cima, ou no outro. E depois estive ali então o último ano. Portanto, em regime de observação estive aqui sempre. Os nossos filhos ficaram muito traumatizados, porque, basta dizer, quando vinham aqui à visita, os pais, os familiares já estavam sentados da parte de dentro, com um guarda postado atrás de si. Eles entravam e quando viam os familiares, a sensação que tinham é que só não tinham pernas. E, portanto, muitos dos nossos filhos, das crianças que vinham visitar os pais, durante muitos anos, e há registros vários, não é? Pensavam que os pais não tinham pernas.